Tema, a gente convidou a médica tricologista e especialista em transplante capilar, doutora Isadora Feitosa, que vai falar, o impacto na saúde mental, na autoestima e também vai tirar algumas dúvidas sobre esse procedimento que é tão procurado, por homens e mulheres. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E pela essa pesquisa, doutora, a gente percebe que o cabelo ele vai muito além dessa questão de estética, interfere na saúde mental das pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, Sim, é impressionante o quanto isso influencia. Eu recebo muitos pacientes na clínica, realmente às vezes deprimidos, chorando, relatando o quanto isso influencia, o quanto eles deixam, inclusive, de fazer certas coisas por esse motivo, por não querer, às vezes, sair em fotos, não querer em eventos sociais. É impressionante o quanto isso mexe com a autoestima. E assim, qual a recomendação, doutora, num caso quando a pessoa está passando por algum problema relacionado ao cabelo, o que ela deve fazer? Então, hoje o que a gente mais orienta é que a qualquer sinal de acometimento capilar, seja de queda, seja de qualquer outra queixa, que se busque ajuda o quanto antes, O quanto antes a gente faz o diagnóstico e inicia os tratamentos, o resultado ele é outro, Então, o quanto antes a gente começa a tratar, melhores os resultados, inclusive a chance de reverter, de curar, Cada caso é um caso, mas o quanto antes, melhor. Então, sempre buscar ajuda ao primeiro sinal. Por exemplo, observar o que realmente está acontecendo. Às vezes a gente está até no Setembro Amarelo, também fazer um trabalho paralelo aí com o psicólogo ou psiquiatra e aí procurar um especialista, porque às vezes é um problema simples, mas às vezes não é. Por exemplo, a calvície. A calvície, ela afeta tanto homens quanto mulheres e aí é preciso todo um acompanhamento. Como é que é feito assim o diagnóstico, doutora? Pois é, realmente, como você falou, muitas vezes o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Então, tem doenças como, por exemplo, tricotilomania, que é quem tem mania de arrancar o cabelo. É um tratamento que não somos só nós tricologistas, tem que ter um psiquiatra, tem que ter um psicólogo, porque vai também do psicológico. No caso de calvície, a gente precisa também trabalhar em cima disso, porque, como eu falei, tem pessoas que deixam de viver por conta disso. Eu recebo pacientes hoje em dia que vão de boné para formatura, para casamentos, porque não tem coragem, tem vergonha mesmo de tirar, de expor, Então, hoje a gente tem soluções para reverter, para resolver, para acabar com isso e tem mudado muitas vidas, A gente vê que a gente entra já mesmo nesse lado de saúde mental, então nesse mês de setembro, mais ainda essa pauta vem à tona, Quais são os principais problemas, doutora, que a senhora recebe no consultório? Calvície, número 1, muito eflúvio telógeno, que é uma queda acentuada, que tem várias causas, é uma lista extensa de gatilhos que podem desencadear. Alopecia areata, que é uma falha, ou falhas, pode ser mais de uma, que são placas redondinhas, bem delimitadas, também é muito comum em consultório. Alopecia fibrosante frontal, que é uma perda, principalmente aqui nessa região da frente, a testa vai aumentando, acomete mais mulheres, também é muito frequente no consultório. São muitos acometimentos, muitas doenças. Parece que cabelo é simples, parece uma área pequena, mas é muito extensa, tem muita coisa. Por exemplo, o transplante capilar, gera muita dúvida, nas pessoas. As pessoas precisam atender alguns critérios, tem uma recomendação específica? Isso. Para a gente fazer um transplante hoje, a gente tem que ter, eu costumo dizer que a nossa matéria-prima, que é o próprio cabelo, Um procedimento natural, onde a gente vai tirar para o paciente. Então, eu tenho que ter a matéria-prima, que é o cabelo. Então, assim, a gente avalia sempre a área doadora, a gente avalia sempre se ela é viável, se ela é disponível, se ela está ok para a gente fazer o que a gente precisa. Tem também as condições de saúde do paciente, se é um paciente que está livre de doenças crônicas, se ele está realmente liberado para fazer esse procedimento. E eu sempre digo que o quanto antes você procura também, volta ao que eu falei, melhor ainda. Às vezes casos mais avançados ou muito avançados a gente não consegue fazer, porque de onde eu vou tirar, Sempre eu já ia perguntar isso, doutora. Tem que ter o cabelo para tirar de um lugar, colocar onde está faltando? É isso que acontece? Exatamente. Então, alguns pacientes eu realmente digo, olha, não tem mais o que fazer, já avançou demais, não tem de onde tirar. E é esse o raciocínio, tem que ter a matéria-prima, que é o cabelo. E como é que é feito esse procedimento?
A gente vai avaliar essa área doadora e vai fazer uma retirada do próprio cabelo dessa área aqui lateral e posterior para reposicionar, para preencher onde o paciente precisa. Então, isso é transplante, é uma reconstrução. A gente vai tirar de um lugar para colocar em outro. Só que outra dúvida também muito pertinente, né? Vou tirar, mas e aí, nasce ou não nasce no lugar que eu vou tirar? Não nasce. Então, por isso que a área doadora ela não é infinita. Então, quanto antes a gente faz, melhores são os resultados e a possibilidade de fazer, né? Quando eu pergunto como é que é feito, a questão se trata de um ambiente cirúrgico, porque eu já conheço algumas pessoas que fizeram e ficam até tem uma restrição, né? Passam uns dias isolados naquela recuperação em casa. Como é que é esse processo? É feito em um ambiente cirúrgico, a gente tem uma sala de procedimentos lá na clínica e o pós-operatório é uma dúvida também muito frequente. Ele é bem tranquilo, eu peço geralmente para você ficar ali 1 a 2 dias em casa um pouco mais reclinado para evitar o inchaço do rosto e repouso na medida do possível, mas principalmente evitando, tendo cuidado com a área cirúrgica. Qualquer trauma, qualquer coisa pode danificar e pode arrancar os folículos. A gente vai encaixar eles minuciosamente, então se você tiver qualquer descuido, qualquer trauma, pode arrancar e aí coloca o nosso trabalho por água abaixo. E esse cuidado é quanto tempo, doutora? Depende, né? São vários, é uma lista, né, de cuidados. Então, assim, esse cuidado mais intenso, ele tem que ser no primeiro mês. Mas, lógico, não é o mês inteiro de cuidados exacerbados. São certos cuidados que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai liberando. Olha, passou 1 semana, você já pode fazer isso. Passou 2 semanas, você já pode fazer isso. Então, a gente vai gradativo, né? Vai liberando aos poucos. No caso, a senhora é especialista, mas as pessoas procuram, né? No caso, a Clínica Novo Fio, a senhora vai fazer um diagnóstico desse paciente, porque cada caso é um caso, não é isso? Isso, exatamente. Os pacientes vão até a clínica, passam em avaliação comigo, e aí eu vou identificar, primeiro, fazer o diagnóstico do que o paciente tem. Às vezes o paciente chega achando que é calvície e não é. Então, a gente vai diagnosticar o problema e indicar o melhor tratamento, seja com medicações domiciliares, seja com procedimentos, seja com ambos, né? Ou até mesmo o transplante. Olha aqui, a senhora falou uma situação de um paciente e o André Almeida, um telespectador do Notícias de Picos, ele colocou: boa noite, Geandra, boa noite a todos, você abordando o tema de calvície. Olha, é um tema que realmente, né, desperta a atenção e gera dúvidas. Eu já deixei de ir em vários lugares por não querer tirar o meu boné. Olha, e às vezes tem um bullying, né, realmente impacta na vida das pessoas, né, doutora? Impacta muito. Eu tenho um paciente, ele foi inclusive o primeiro paciente que a gente fez aqui em Picos, né, faz parte da nossa história. E ele dizia sempre que ele ia em formaturas, ele ia em eventos, em casamentos, ele ia de boné. Podia ser o evento que fosse, ele sempre ia de boné. E eu recebo muitos pacientes com essa mesma história. Ontem a gente até fez um transplante e postamos uma história assim com o boné do paciente, porque ele disse que ia aposentar, que não ia mais usar. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, porque a gente vê que... Acontece muito, doutora? Muda de vida. Muito, muito mesmo. Olha aí, pois muito obrigada, viu? Obrigada. Até eu tirei dúvidas, né? Porque eu também era um tema novo para mim, né? Muito obrigada, viu, pela participação da senhora.